Olá, boa noite a todas, todos e todos. Em primeiro lugar, boa noite. Em segundo lugar, licença, meus ancestrais. Licença às donas e os donos do dia, ao meu pai Oxalá pelo dia, ao meu pai Exu, a meus pais de Ori, e ao meu pai Xangô, minha mãe Oyá, ao meu pai Odé, que me iluminem, que me levem e que me conduzam perante esse mais um desafio, mais um encontro convosco no projeto Adziliano, esse projeto que quer dizer minha ancestralidade no sentido extremamente simbólico, porque quer mais dizer nossa ancestralidade, quer mais dizer nossos encontros, quer mais dizer nossas formas de conversar, de dialogar e de se ancestralizar a partir de nossos encontros e a partir de nossas próprias culturas, nossos depoimentos, nossas formas de enriquecimento, nossas formas de encruzilhamento. Então hoje vamos receber e vamos estar com mais uma convidada, que eu vou chamá-la agora, e vamos bater um papo, conversar um pouco sobre questões interessantíssimas. Eu vou só chamá-la aqui. Conversa. Meg, boa noite, Meg. Você poderia me mandar um convite? Eu não estou conseguindo te mandar um convite aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você mandar um convite para participar. Agora acho que consigo aqui mandar um convite. Às vezes dá uma. Talvez tenha havido uma questão. Pronto, agora eu acho que foi. Olá, boa noite, Meg. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Agora estou. Estava com um pouquinho de Pronto, dificuldade, mas agora estou ouvindo, gente. pronto. É porque às vezes você estava no outro perfil, né? Por isso que eu não estava conseguindo te convidar para agora. Mas vamos começar a nossa conversa. É um prazer te receber aqui. Vou te apresentar brevemente e depois eu vou te passando a palavra para a gente começar esse bate-papo aqui. Pessoal, amigos e amigos que estão aqui, que vão assistir a essa live depois, esta é a Meg Lima, artista, pesquisadora, bacharel em Humanidades, graduanda em Antropologia pela Unilab, atua como produtora, curadora, diretora de ações culturais e pesquisa as políticas culturais, possui experiência com logística de festivais de cultura, também faz parte do Grupo Azânia e é uma pessoa que respira, trabalha e se inspira na arte, na cultura e trabalhar questões políticas e sociais dentro desse mundo. Meg, é um prazer enorme receber-te aqui, é um prazer enorme estar aprendendo um pouco contigo aqui nessa horinha que a gente vai passar aqui. E a palavra é toda tua para complementar, porque essa breve introdução é só poucos momentos da tua fala, de quem és. Mas só um momentinho antes, eu queria lembrar a todos e todos que estão aqui que hoje é o Dia da Terra, né? É uma data importante. E boa noite, Sandino.js. É uma data importante e eu não poderia deixar de lembrar. E também faz muito jus à nossa conversa trazer a Meg justamente no Dia da Terra aqui também. A palavra é tua, Meg. Muito obrigado por ter vindo. Eu vou testar aqui o som. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem?
Que bom. Tá tudo bem. Então, gente, eu me chamo Meg, né? Estou falando aqui do município de Acarape, no interior do Ceará, né? Como já foi falado, eu sou estudante de antropologia da Unilab, né? E gostaria de agradecer, né, esse convite de vir aqui conversar um pouco sobre a minha trajetória, né, e sobre a minha atuação dentro do campo das artes, né, e também como nas pesquisas, né, que a gente tenta, através das pesquisas, né, encontrar formas, né, de melhorar o campo cultural, né, de tornar políticas culturais mais acessíveis, né? Então é dentro desse campo assim que eu estou situada. Também sou pesquisadora, né, junto com o Eustáquio aqui no grupo Azânia, que é um grupo que enriquece muito a gente, né? Então é uma grande oportunidade fazer parte dele. E queria dar também boa noite às pessoas que estão assistindo agora, que vai assistir depois, né? Que as lives hoje às vezes a gente deixa para assistir depois, mas é isso, né? Agradeço ao Sandino, que entrou aqui agora, ele é meu irmão, tá dando força aqui já. Obrigada, Sandino, por estar aqui junto com a gente. E é isso, a gente veio conversar, né, sobre esses temas, sobre essas questões, né, e também estamos abertos aqui para interagir com as pessoas que quiserem assistir, que estão assistindo. Quem quiser interagir, colocar perguntas, comentários, a gente também vai interagir com vocês. Meg, a primeira pergunta que me incorreu está na tua descrição. Como é que tu concilias e como foi que tu chegaste a esse campo? Porque tu és bacharel em humanidades, artista, trabalha ativamente na produção, direção, curadoria, na logística, né, de eventos culturais e antropologia. E aí, como é que a gente bota tudo isso numa panela e qual é a receita que sai? Bom, eu já tinha uma atuação, né, dentro da arte, meu pai é artista, várias pessoas da minha família já têm uma atuação na arte, né, ele é cordelista, né, poeta também de outras linguagens, músico, né, é um ambientalista também muito conhecido. E minha irmã também, a gente começou no teatro, né, dentro da nossa comunidade. E aí sempre, não só a atuação que era necessária, mas era necessário também alguém que ficasse nessa parte da produção. Então a gente se revezava, né? E aí eu acabei indo para esse lado, né, da produção. E só depois é que eu vim entrar na universidade, né? E aí as humanidades com certeza é um campo que me atrai, né? E eu já estou, né, já terminei uma primeira graduação e a antropologia também, né, por causa dessa possibilidade da gente pesquisar esses campos mais específicos, né? A gente tem a antropologia emergente, né, que é um campo que eu, né, atuo bastante, né, que tenta justamente trazer à tona, né, o pensamento de comunidades, né, a construção do conhecimento de comunidades mais distantes, né, como a minha, né, que é uma comunidadezinha bem distante. Então, acabou que foi juntando uma coisa com a outra, né, e dentro da universidade também, quando eu entrei, eu também comecei a ver esses espaços, né, onde a arte estava presente e a gente movimenta mesmo a cena dentro da universidade, assim, seja com eventos para os estudantes, né, e para a comunidade também, ao redor da universidade. Então a gente tem essa participação, né, dentro desse campo, assim. E aí, por isso, né, já por essa atuação, é que me veio, né, essa vontade mesmo de pesquisar as políticas culturais, né, porque geralmente no interior a gente tem um pouco de dificuldade de acessar os bens culturais, né, as políticas que acontecem através de editais.
a gente tem essa dificuldade, seja de acessar, né, porque muitos grupos ainda não têm, como é que se diz, a prática mesmo dessa coisa de concorrer a um edital, né, de ter o seu portfólio, seu material ali, como as pessoas das cidades maiores, né, que eles já têm um pouco mais de acesso. A gente não, no interior a gente está começando agora, né, alguns interiores estão começando agora a despertar, né, para isso, e aí daí também, né, não é só uma vontade, mas também uma necessidade, né, de onde eu moro, de onde eu atuo. Respondi? É impressionante. Ah, não, perfeitamente, belamente. E eu até reforço a fala que a Meg falou, mencionou alguns instantes atrás. Pessoal que está aqui assistindo, participem, mandem perguntas, interajam, porque é sempre bom quando a gente faz senta numa roda, né, e começa a bater um papo melhor, porque flui melhor e a gente consegue extrair muita coisa daquilo que a Meg está falando, que são coisas interessantíssimas. E Meg, é uma pergunta, uma questão que às vezes as pessoas tornam até banal, porque todo mundo já deve ter se perguntado sobre isso, porque é uma coisa até corriqueira diante desses últimos anos que a gente vem passando, né? Como é que ficou a produção e a divulgação de eventos culturais, ainda mais como você falou, vamos dizer assim, lugares, né, do interior, com essa pandemia, com o veto que a pandemia fez dessa produção de eventos, né? E a dificuldade que deve haver, né, para você produzir eventos virtuais em campos fora das metrópoles, né, fora dos grandes centros, e porque às vezes as pessoas do entorno, né, do lugar, não têm, né, acesso, nem todas têm acesso à internet. Infelizmente, o Brasil é um país desigual em todos, do norte ao sul, né? Então, como é que vocês, e você especificamente, lidou com essas dificuldades acrescidas, né? Porque a primeira dificuldade é essa, né? De você colocar, como você falou, o mercado do interior, né, vamos dizer assim, no circuito. E o segundo ponto é como fazer isso agora não, que eu acho que as coisas, espero eu, que agora não regridam e que continue assim a abertura e a voltar ao normal. Mas como foram esses anos agora de pandemia? Bom, foi complicado, né? No interior a gente sente o impacto ainda mais forte, né? Justamente por isso, né? Porque a internet ela não é ainda uma coisa, um bem que é repartido com todo mundo, né? Então, poucas pessoas, né, têm acesso à internet. Então, os eventos, por muito tempo, ficaram parados mesmo, né? Na universidade, né, aqui no interior. E aí, assim, logo no começo, né, a gente tentava saídas individuais, mas percebemos que a gente ia precisar mesmo se unir, né, em grupos, né, para poder o que um conseguisse, né, ir repassando para os outros, né, e aí a gente conseguir ter um número maior de pessoas, né, participando, né, ou criando suas produções, né, aqui a gente começou a voltar, né, a produzir algumas coisas quando a gente começou a ter acesso ali ao de Blank, né, na Carap, né, e assim, é uma política que foi a primeira vez que o município, né, teve acesso a uma política cultural, né, porque geralmente os municípios eles focam muito na educação, na saúde, nessas questões, e não acham que a cultura é um direito básico, né? Não considera que a cultura também é um direito básico das pessoas, né? O acesso à cultura. Então, muitas vezes esse setor ele é colocado de lado, sim, né? No interior. E isso às vezes, né? Não atrapalha somente as pessoas que trabalham com arte, né? Mas com o município como um todo, porque a arte a gente sabe que ela é capaz de movimentar,
né? É capaz de desenvolver, de contribuir com o desenvolvimento mesmo, seja na parte social, econômica, né? A geração de renda. Então, a gente teve que se unir, né? Formou grupinhos do WhatsApp para trocar essas informações, né? Trocar as dúvidas, tirar dúvidas sobre os editais, né? Eu fiz um curso também, né, sobre a Lei Aldir Blanc, né, virtualmente, para poder repassar para as pessoas, para os artistas, né, da minha cidade e das cidades próximas também, né, porque a gente sente que não é só a nossa cidade que tinha essa dificuldade, mas aqui próximo, todo mundo, gente, como é que faz para concorrer um edital, né? E aí, assim, foi um marco mesmo, né? E as pessoas muitas vezes nem acreditavam que ia acontecer, né? Nem acreditavam que ia dar certo. Mas eu acho que aqui no Ceará, né, a gente tem avançado em algumas questões, assim, dentro da cultura, né? A própria Secretaria de Cultura tem desburocratizado, né, os editais. Antigamente você só poderia concorrer a um edital se você tivesse um CNPJ, e aí a gente sabe que a maioria dos grupos, principalmente no interior, não vão ter CNPJ, né? E aí a maioria desses grupos trabalham com artesanato, né? São bandas de música municipais, mas que também atuam aqui na região, né? A galera da capoeira, né? Teatro, foram muitos grupos, né, que foram impactados, né, que esses projetos, né, que trabalham com arte também, projetos sociais, né, que atendem crianças, que trabalham, né, a capoeira, o teatro aqui no município, foram também, pararam por muito tempo, isso dificultou muito, né, porque às vezes esses projetos são a única forma, né, de acesso à arte e à cultura, né, que o município possui. Então, quando chega a pandemia, né, ela interrompe muita coisa. Então, só aquelas pessoas que conseguem ter um celular de boa qualidade, o acesso à internet, um materialzinho, pelo menos básico, de uma iluminação, né, que conseguia fazer seus shows, seus eventos, mas muita gente não conseguiu, né, muita gente não teve, né, esse acesso, ou produzir um material que não foi tão comercial para os editais, né, justamente porque não tinha esse equipamento, né, de que é necessário para você fazer uma boa produção, né, do seu trabalho, da sua arte, seja música ou teatro, né? Então, eu acho que como a gente se virou foi se juntando, né, todo mundo em grupos, no WhatsApp, e também procuramos o poder público municipal, né? Disse, olha, gente, a gente percebeu que por mais que o Estado, né, o governo do Estado estivesse divulgando, o governo federal, mas a gente sentia que o município não estava divulgando isso para as pessoas, né, da comunidade, das comunidades. Então, a gente viu que isso ia prejudicar muita gente, né, porque as pessoas muitas vezes nem sabiam que tinha, né, direito a um recurso, né, porque você parou suas atividades culturais, suas atividades artísticas por um tempo. Muita gente sobrevive disso, né? Sobrevive do seu artesanato, das suas feirinhas, dos shows, né? Então, como essas pessoas iam fazer, né? Se elas não tinham nem o acesso ao saber que o edital existia. Então, a gente foi ao poder público, né? A gente se juntou, né? Um representante de cada linguagem, formamos um grupo inicial, né, dentro do município, e aí fomos cobrar, né, do poder público municipal, porque é necessário, né, que o poder público também dê a sua parcela de contribuição dentro da Lei Aldir Blanc, né, seja na parte principalmente da gestão desse recurso, né, então foi mesmo uma cobrança, foi chegando junto mesmo, com abaixo-assinado, né? Todo mundo indo mesmo, as pessoas realmente participam, né? Participaram quando elas sabem, quando elas veem que existe essa forma de organização que pode dar resultado,
um resultado positivo, então a galera se mobiliza, assim. Então, nosso trabalho foi esse, de articulação das pessoas, dos artistas, juntando todo mundo em grupo, fazendo reuniões, né? E assim a gente conseguiu, né, ter acesso à Lei Aldir Blanc 1, né? Então, deu andamento a trabalhos artísticos que já estavam sendo feitos dentro do município, né? Ajudou bastante. Muitas artesãs do município também foi a primeira vez que tiveram acesso, né, a uma política pública, né? E é muito importante, a gente defende, né? A gente foi lá também defender esse direito, né? E é isso. É difícil, né? Mas não tudo vale a pena, porque quando você defende a arte, defende a cultura, é importante de qualquer forma. E você, Meg, disse duas ou três coisas muito importantes agora. Primeiro, essa pluralidade, né, de fazer cultura, de fazer arte, que existe nessas cidades do interior do Nordeste inteiro. Como o Nordeste é uma região rica em produção cultural. Você falou do seu pai como cordelista. O cordel é uma das representações mais fortes que transcendem as fronteiras nordestinas, né? É uma representação cultural extremamente forte. Você falou também do artesanato, você falou de outras manifestações, música, teatro, que são manifestações tão ricas, né? Para além daquelas manifestações que também são culturais e que são intrínsecas, né, à própria cultura do ambiente. Né? Quando você fala, por exemplo, de algumas comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que a cultura faz parte até do dia a dia, né? E tudo isso fica comprometido, completamente comprometido com a pandemia, mas eu fico muito feliz em saber que vocês conseguiram a Lei Aldir Blanc para conseguir destravar, né? E conseguir também fazer uma coisa que eu achei muito rica, que é, mesmo que na marra, né, mesmo que batendo porta, conseguir fazer com que o poder municipal coloque na cabeça que a cultura faz parte também da prioridade de um lugar, de um município, de um distrito. Então, aproveitando o gancho, Meg, você falou da Lei Aldir Blanc, você disse que tinha estudado a Lei Aldir Blanc. Você acha, você faria, vamos dizer assim, colocar no condicional, uma defesa dessa lei, e que ela continue, ou que você acha que ela tem que ser remodelada, ou que ela tem que ser refeita, e como a gente pode lidar com essa mania, vamos chamar assim de mania, para não causar nenhum constrangimento político a essa hora da noite, né? Essa mania governamental, administrativa de cortar quando sai a primeira folha do chão da cultura, vai lá e corta. O que é que você pode fazer em defesa, ou contra, ou criticando, dando um panorama geral da Lei Aldir Blanc? Uhum. Bom, a gente percebeu, né, que por muito tempo, né, o setor cultural tem sido esquecido, né, e assim, uma coisa que a gente refletiu coletivamente foi que o setor cultural já estava em crise bem antes da pandemia, né, então criar uma política pública para não deixar, né, morrer muito da nossa cultura. A gente sabe que muitos mestres, durante a pandemia, né, se foram, então a gente perdeu muita coisa. Então, muita coisa que a gente identificou, né, que existe dentro dos municípios, né, como você disse, nenhum município, né, que temos aqui no Ceará, no Nordeste, sobrevive sem a cultura, né? O povo precisa disso e o povo produz muito. Basta a gente procurar, né, pesquisar um pouquinho que a gente começa a identificar tantas expressões, né, que muitas vezes a gente ouve, a Carapi não tem nada, né, da cultura. Aí como não tem nada, gente? A gente tem um grupo de artesãs que existe há mais de 10 anos. A gente tem um grupo de capoeira que também existe há mais de 10 anos. Né? A gente tem grupo de teatro, a gente tem tudo isso. É isso que nós precisamos valorizar. Então,
pessoas começaram a ter essa consciência, né? Então, assim, eu defendo muito a Lei Aldir Blanc, né, que agora, né, está realmente sendo reformulada, porque ela surgiu para como uma emergência do setor cultural, né? Só que, né, durante a pandemia. Só que a gente percebeu que não conseguiu alcançar todo mundo, né? Não conseguiu alcançar todo mundo. E como o setor cultural já vinha em crise, né? E os resultados da Lei Aldir Blanc melhorou bastante o bem-estar, né, das comunidades, né, o andamento dos grupos, dos artistas, né, os que conseguiram, né? Então, assim, a gente avalia que é necessário que tenha uma política permanente, né, voltada para o setor cultural, porque em muitos momentos, dentro da pandemia, foi a arte, né, foi a nossa cultura que nos salvou, né? Era aquelas lives, né, dos artistas, dos repentistas, dos modelistas, né, as mestras, os mestres, né, fazendo aquelas lives que a gente, né, se vê ali, a gente também produziu junto com eles, né, voltando mais para expressões mais contemporâneas, né, estou aproveitando aqui, vendo um DJ da universidade, os meninos da Capoeira, o Júnior, que está aqui, que é da Capoeira, de Redenção, o DJ Cabeça, né, e eles também estiveram, mesmo durante a pandemia, né, fazendo suas lives, e isso mexia com a gente, né, fazia a gente perceber que a arte é tão importante, né, que a gente não conseguiria viver sem isso. E a gente percebe que precisa, sim, haver uma política permanente, né, e é por isso que a gente defende a Lei Aldir Blanc, mesmo que não tenha, mesmo que acabe a pandemia, mesmo que, entendeu, a gente precisa de um recurso permanente para esse setor. Então, por isso que a gente continua defendendo, né, a Lei Aldir Blanc 2. Né? A gente sabe que a Câmara dos Deputados já aprovou, o Senado aprovou, né, mas precisa do sancionamento, né, e a gente continua nessa pressão para que o governo federal, né, faça parte dele, né, uma vez que as pessoas, né, a população já está fazendo a parte dela, a Câmara dos Deputados está fazendo a parte deles, né, e o Senado também. Então, a gente precisa que o governo federal também cumpra a sua parcela, né, porque as políticas, elas são, né, as políticas públicas, elas precisam de toda essa participação, né, social, de todos os setores da sociedade. E enquanto a gente entrega as demandas, né, mostrando as necessidades dos grupos, das comunidades, e para os representantes, né, sejam na Câmara dos Vereadores ou na Câmara Federal, né, eles recebem essa demanda, eles sabem que existe essa demanda, eles sabem que existem muitos grupos em vários interiores que nunca tiveram acesso à política cultural. Eles sabem porque a gente faz essa parte, né, de mostrar a quantidade de grupos que nós temos nos interiores, né, que há muito tempo não tem assistência nenhuma, né, não tem reconhecimento por parte até do próprio município. Então, a gente defende e exige, né, que o governo federal também cumpra a parte dele, que é o sancionamento, e, né, a gente possa realmente ter uma política permanente de garantia mesmo da existência desses grupos culturais, desses artistas. A internet caiu contigo, não, né? Cortou um pouquinho no final da tua fala, mas deu para entender perfeitamente a fala. É um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto. Não adianta. Parece que são coisas que as pessoas não conseguem entender. Né? Às vezes você está numa aula de matemática e não entende porque um professor chega para você, meu filho, 2 mais 2 são 4. Repita comigo, porque isso vai ser importante na sua vida. Não se faz cultura ou não se produz cultura sem investimento.
Não tem como. Você não tem como manter eventos, você não tem como manter até mesmo a produção cultural mínima, né, que é aquela produção que você faz de um evento, como no caso de uma peça teatral, ou que você faz de qualquer elemento sem ter investimento. Nos que você, num país que se divide em três formas, né, na federal, estadual e municipal, as pessoas não dão importância a isso. Não se faz nada, não se faz nada com nada. Eu acho que essas são regras básicas. E o que você falou é importantíssimo. Os exemplos que você tem dado são importantes. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mais, vamos dizer assim, subjetiva emocional. Da arte que você tem convivido aí na sua cidade e ultimamente como produtora, curadora, também como alguém que faz a logística de eventos culturais. O que é que mais te é emocionado assim? O que é que mais tem te dito? Eu estou na área certa, eu estou no caminho certo. O que é que te tira realmente, literalmente, lágrimas? Muito legal a pergunta. Bom, eu uma coisa que me mexeu muito comigo, né, no momento da pandemia, né, foi o trabalho das artesãs do meu município, né? E aí a gente sabia que existe o grupo, mas a gente não se aproximava tanto. Então, durante a pandemia eu fiz um trabalho com elas, né? Eu fiz uma exposição, né? Uma exposição virtual que eu apresentei dentro da universidade e foi uma coisa que me emocionou bastante, né? Ver a importância daquele artesanato, né? Para cada uma delas, né? E ver que isso por muito tempo foi a forma com que elas começaram a atuar dentro da sociedade, entendeu? Porque as mulheres, elas, na nossa sociedade inteira, né, elas têm tido pouco espaço, né? Então, dentro da arte também é assim, né? Então, dentro do meu município, por mais que não fossem tão vistas, né, elas não deixaram morrer isso, mesmo sem nenhum incentivo, mesmo sem acesso a políticas, né, voltadas para o setor delas, mas elas continuaram fazendo isso. Então, a gente fez muitos trabalhos, né, com as artesãs do nosso município. Não foi só eu, mas outras meninas também que vieram e encontraram, né, nesse grupo motivação mesmo para continuar dentro desse setor, né, como você está dizendo. O que é que move a gente dentro desse setor, né, que a gente está chamando de setor aqui, mas é uma coisa muito maior, né, um universo, a arte é um universo, um pluriverso, né, e ela mexe também economicamente com essas mulheres, né, porque muitas delas precisavam disso, né, dessa atividade para ajudar as suas famílias, né, para criarem seus filhos, né, como arte terapia mesmo, né, que o artesanato ele tem esse poder muito forte de estar contribuindo mesmo para o bem-estar emocional, né, psicológico. E se tratando de mulheres, a gente sabe que existe uma carga muito grande, entendeu? Então, foi através disso, né? A gente foi conhecer, foi na calçada, né? Porque a gente fez um trabalho com elas, mas a gente não entrou nas casas. A gente ficou nas calçadas, né? A gente fez as entrevistas, conheceu os trabalhos delas, fomos fotografar o trabalho delas nas calçadas, nas garagens. A gente não adentrou a casa delas, né? Todo mundo protegido com máscara, né? E aí era um momento que a pandemia estava forte, a gente não pôde realmente, a gente realmente restringiu esse contato, né? E fizemos as oficinas com ela também, tudo online, e elas participaram. Então foi uma das coisas, né? E eu acho que outra coisa também que me motiva hoje, né, dentro da arte, dentro desse universo cultural, é, a arte produzida dentro da universidade que eu estudo, né? Eu comecei a perceber
a riqueza que é, né, a universidade. Para quem não conhece, né, eu faço curso de antropologia na Unilab, né, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, a gente tem uma conexão com 6 países africanos, né, da língua portuguesa, e a gente tem toda essa galera que chega aqui como estudante, mas que cada um traz a sua cultura, a sua arte, né? E aí dentro da universidade a gente vê essas coisas explodirem, né? E a gente é afetado muito por isso, né? Então, ter esse contato, né? Produzir os eventos, né? Deles, né? Do que a gente produz dentro da universidade, de arte, produzir, entendeu? E então, eu tive esse contato também, eu fui convidada para ser curadora, né, do Festival das Culturas, da Unilab. Então, foi um contato muito forte, né, com a produção desses artistas, e cara, eu estou realmente no canto certo, porque isso realmente me motiva a continuar dentro desse setor, mesmo que muitas vezes não ofereça uma segurança financeira, né, mas me oferece uma segurança emocional, como você está sugerindo, me oferece isso. Então, foi essas duas coisas, né, que durante a pandemia eu tive contato muito forte e que eu realmente eu me fez perceber que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, contribuindo com os corres certos, né? E foi isso. Te respondi? Vamos, perfeitamente. Inclusive, Meg, eu queria registrar aqui a presença de duas grandes amigas, a Viviane, que é uma Unitã, uma contadora de histórias no estilo clássico que vem de África, né? E a Aline, que fez uma live comigo recentemente, que também trabalha com história e professora de história, e trabalha também com crianças em condições que não têm condições, né, de adentrar nem a pré-vestibular, essas coisas, para adentrar na universidade. Né? E ela trabalha isso na Mangueira, lá no Rio de Janeiro. A Viviane, ela perguntou para você, que ela tinha acabado de chegar, qual era a cidade que você estava, e aproveita para que você falou na Unilab, para também falar onde é que está situada a Unilab, porque a Unilab também tem uma característica diferencial para as outras universidades, porque ela não está nos grandes centros. Ela também está, e tem isso a seu favor, de estar nesse circuito desses pequenos centros para integrá-los. Aí tu fala um pouquinho da tua cidade, como é o cenário aí, e da Unilab, que também deve ser um cenário também efervescente nesse momento agora de reestruturação, né, da pandemia, o fim da pandemia, quem sabe. Sim, sim. Bom, gente, eu já tinha falado, o município onde eu estou é Acarape, né? E onde está também um dos campos, né, da Universidade Unilab. Realmente, e aí a Unilab, ela é situada aqui em Acarape, que a gente está na região do Maciço de Baturité, né, que é um amontoado de serras pequenas, né, que a 60 quilômetros da capital do Ceará. Então, a gente tem essa característica forte, né, de serra, do clima serrano, mas aqui na cidade que eu estou já é o pezinho da serra, ela não é a parte de cima, e é onde também a Unilab está colocada, né, está implantada, né, uma universidade que foi criada durante o governo Lula, né, com um posicionamento totalmente diferenciado, né, são currículos, né, voltados para a decolonialidade, né, principalmente dentro das ciências sociais e humanas, né, então a gente tem um currículo afrocentrado, digamos assim, em muitos aspectos, né, a gente ainda não pode dizer que a gente é totalmente uma referência para
as populações africanas e afro-brasileiras, porque a gente precisa ainda melhorar a Unilab, mas para nós que temos essa dificuldade de acesso, né, à universidade, para os estudantes que saem do continente africano e vêm para cá, né, vêm conviver aqui dentro dessa região que é o maciço, né, vem trazer sua cultura, mas também se impactar com a cultura brasileira, né? Então a gente vive muitos conflitos culturais aqui, né? E isso resulta em vários processos. Muitos deles são muito bons, na verdade, né? Mas a gente tem nossos conflitos também, né? Porque o continente africano ele tem a sua própria dinâmica e o Brasil ele é ainda um país que ainda não combateu o racismo suficientemente para qualquer estudante africano se sentir totalmente à vontade aqui. Então, a gente tem muitos estudantes aqui, né, de vários países, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, né, e a gente vive totalmente assim, dentro da cidade, dentro da universidade, né? E isso tudo é a universidade, né? Essa região toda aqui. E aí a gente tem uma distância um pouquinho grande da capital, então para ir para lá a gente precisa de transporte, né? Precisa de uma outra logística. E aos poucos eu acho, né, que a gente está conseguindo enxergar quão rica é essa conexão, né, com a cultura africana, né, que esses estudantes trazem na bagagem, né? Não tem como você sair do seu país sem levar, né, os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura. E isso ocorre muito aqui. Então, é uma grande possibilidade de nós, enquanto pesquisadores, né, pesquisadoras, interagir, né, com essas pessoas, com o conhecimento que elas produzem aqui, com o conhecimento que elas já produziram no continente delas. E aqui, né, essa interação cultural acaba gerando outras coisas, né? Nós estudantes, essa combinação aqui gera muita coisa que nem é africano e nem é brasileiro, né? É uma coisa nova, né? E vão surgir cada vez mais, assim, muitas coisas novas, né? Fruto dessa interação cultural, né? Do continente africano com o Brasil. Nossa, e eu estava pensando, enquanto tu estavas respondendo, me veio um pensamento na cabeça, que é o quão rico essa expressão mesmo, que é você trazer pessoas de vários lugares de África, porque Angola fica num lugar da África, Moçambique no outro, Cabo Verde no outro. São culturas que só são ligadas pela lusofonia, né? Mas são muito diferentes, muito ricas e complexas, e até são várias, né, dentro do nosso território. E tem aqui, eu acho que alguém disse aqui, que Laudemir Gomes, que é o Acarape, fica a 53 quilômetros da capital. E, e também, Leg, você pegou a cultura do Nordeste, do interior do Nordeste brasileiro. Ou seja, você pegou dois rios de cultura totalmente ricos e colocou um junto do outro. Eu fico admirado com o resultado disso, né? Porque deve ser para você que trabalha e que vive, que eu percebo aqui, respira e ama a cultura, né? Deve ser uma experiência realmente de arrepiar, uma experiência de fazer saltar a emoção quando você percebe que pode sair qualquer elemento dessa junção, sabe? Porque são universos completamente diferentes que pode dar um elemento completamente diferente no final. E me incorreu uma questão que era: o que é que você, Meg, dentro desse universo que você está inserido e que você atua, não fez ainda na área de cultura com esse métier que você tem e que você gostaria de ter feito, que você me diria, não, hoje, para começar amanhã, eu faria isso? Bom,
Queria agradecer aqui a participação do pessoal de Acarape, né, o Laudemir, que está aqui, né, interagindo com a gente, né, muito obrigada. A gente se fortalece junto aqui dentro desse território, né, tanto os trabalhos dele quanto ele também fortalece os meus. Então, obrigada, Laudemir, pela presença importante. E, bom, o que eu ainda, né, não fiz, que eu pretendo, eu acho que há muito, né, há muita coisa a ser feita, né, há muita coisa, porque a gente sabe que geralmente o poder público ele não consegue dar conta, né, de tudo isso, de elaborar, né, políticas que consigam aproveitar essa grande interação cultural que a gente está nesse momento, né, tendo a oportunidade de ter. Então, uma coisa que eu gostaria, né, de estar contribuindo era nessa criação, né, de políticas que consiga, né, horizontalizar todas essas culturas, né? A gente nem pode mais falar cultura, porque a gente é muitas culturas, né? A gente não pode homogeneizar nunca. E na universidade a gente aprende muito isso, que a gente precisa sim dessa diversidade, né? E cada vez mais a gente vai precisar criar esses espaços para ocorrer essa interação cultural, né, de forma horizontal, né? O Brasil ele não é superior a nenhum país africano, né? Então ele precisa se colocar como esse acolhedor, né? Mostrar a sua cultura, mas não ficar acima de nenhuma dessas culturas. Então uma contribuição que eu busco, né, tá fazendo fortalecendo, né, políticas que a gente consiga, né, dar essa possibilidade de fazer com que ocorra essa interação cultural de uma forma mais horizontal mesmo, entendeu? Oferecer espaços para ocorrer realmente essa interação. A gente tem pouquíssimos espaços, né? A gente como o Laudemir acabou de falar aqui, a gente é uma cidade muito cultural, né? E está ficando cada vez mais. Então a gente tem que começar a criar espaços, né? De acolhimento para novas culturas, né? Aqui dentro do nosso país, dentro do nosso município, né? Então a gente precisa os espaços que eu falo espaços mesmo onde as pessoas possam expressar sua arte, por exemplo, né? A gente ainda tem um pouco de dificuldade de lidar mesmo, né, aqui no município com os estudantes, né, que vêm de outros países, estudantes estrangeiros, eles se sentem como se eles não pudessem viver a cultura deles, né? Porque nós, brasileiros, a gente impõe muito nossa forma de viver, a nossa forma de vida. Então, quando chega uma outra cultura, a gente gera logo conflito, né? Porque a gente já está acostumado do nosso jeito, né? Então, a gente precisa começar a acolher de uma forma mais digna mesmo, né? A gente precisa combater o racismo dentro da cultura também, entendeu? E a minha contribuição, o que eu quero ainda estar fazendo, que eu ainda sinto que ainda não consegui, né, fazer isso de uma forma mais abrangente, digamos assim, né, que consiga atingir um público grande, né? Eu geralmente produzo pequenos eventos na universidade, dentro do município, né, onde a gente sempre busca estar tendo as experiências, as apresentações culturais, tanto africanas quanto brasileiras, né, dentro da universidade a gente busca oferecer esses espaços igualmente, mas a gente precisa, o município, né, os municípios onde a universidade está implantada, precisa começar a olhar também para isso, né? A gente está vivendo uma oportunidade única, né, de conviver com
um continente, né, pessoas de um continente que de onde muitos de nós vieram, né? A nossa ancestralidade veio do continente africano, né? Então, precisamos ver formas, né, de contribuir para que haja uma interação digna, né, de todas essas culturas aqui dentro do nosso país, dentro do nosso estado, né? E o Ceará ainda precisa oferecer melhores condições de vida, né, para esses estudantes que estão em processo de diáspora, né, e que continuam influenciando a nossa cultura, né? Sempre influenciaram o Brasil, né, a cultura brasileira, mas continuam influenciando na contemporaneidade, né? No continente africano não foi uma coisa que influenciou só os nossos antepassados, mas influencia a gente hoje, né? A gente escuta a música africana, né? Hoje, atualmente, a gente vive isso, a gente consome isso e é importante que haja esse reconhecimento mesmo, essa importância que os municípios comecem a perceber isso, né? E tratar melhor, né? Eu acho que através de políticas públicas, né, para dentro da área cultural, a gente pode estar mudando isso, pode estar contribuindo para uma melhoria aí. Olha aí, eu desejo muito, Meg, que esse seu sonho seja realizado muito em breve, porque é aquilo que precisamos, é aquilo que a gente tem como ordem do dia, né? Diminuir as distâncias, porque não adianta eu estar do lado de uma pessoa e não deixar a pessoa ser ela mesma. Eu estou colocando ela de volta numa distância oceânica, né? Perdida num lugar, porque eu já vivi em outro país e sei o que é você estar fora do seu lugar, você se desloca e se você não é bem recebido, você se perde, você vai para o caminho sem um poço sem fundo. Né? Meg foi um poço de grandes descobertas e de grandes conversas. Agradeço também a participação imensa dessas pessoas que estão aqui, Laudeni. Eu via também a presença rapidamente da Petit, que estudou aí também, estudante que agora está no Pará. Ela participou também aqui do canal. Via as minhas amigas, a Aline, a Viviane, que são enriquecem muito, seus amigos que também enriqueceram muito, DJ Cabeça, né, que teve aqui também, que são representantes da cultura, representantes da resistência da cultura diante de pandemia, diante de corte de verba, diante de seletividade, diante de descaso, né, de poderes públicos, falta de políticas públicas, mas a cultura ela tem uma característica, né, Meg, que a gente que eu falo como um apreciador, um amante de cultura, né? E você como alguém que cria e produz e que dirige, que trabalha com a cultura diretamente. É como dizia um carnaval, um trecho de um carnaval, de um frevo, né, carnavalesco aqui de Pernambuco, que a cultura seria madeira de leite com quem não rói. Não adianta. O tempo passa e a madeira vai ficando. Ela pode perder a casca, mas ela se refaz, ela se renova, ela rejuvenesce. E ainda bem que é assim. E tomara que continue sendo assim. Isso tudo para dizer que foi um prazer receber-te aqui. Eu vou passar ainda a palavra para você fazer as suas considerações finais. Foi um prazer, deixo as portas abertas do projeto Asiliano para você quando quiser voltar. Se quiser voltar com alguma produção artística que você queira estrear ou esteja estreando, é só falar que a gente divulga aqui e vem falar aqui. Vai ser um prazer recebê-la, certamente. Foi uma experiência riquíssima para essa nossa sexta, né? Desse feriado imprensado, desse carnaval, que eu não estou acostumado a ter carnaval em abril, mas enfim, a gente se acostuma com tudo, né? E as portas do projeto estão abertas, fique sempre à vontade para voltar.
E foi uma experiência lindíssima conversar aqui, interagir com as amigas e amigos. E te deixo as palavras finais com a certeza de que, com pessoas como você, encabeçando lutas desde o interior, trazendo essas mulheres artesãs, trazendo esses migrantes que fazem arte, que produzem arte, trazendo esses eventos acadêmicos, eu tenho certeza que um pouco da semente cultural não vai deixar de ser colhida com bons frutos. Então, oxalá as pessoas como você se multipliquem e tragam mais cultura para nós, que é que a gente precisa, que a gente merece. Então, agora a palavra é tua. Muito obrigado pelo teu tempo, pela dedicação, né, e pela agradabilidade da nossa conversa. Então, eu que agradeço, né, o seu convite, né, esse espaço. É sempre bom a gente poder estar trazendo, né, o que a gente compartilhar com outras pessoas, que a gente produz, né, o que a gente trazer as nossas demandas, nossas lutas, né, a gente sempre fala que, né, esse espaço, né, a visibilidade, né, é um direito que dispara outros direitos, né. Primeiro a gente tem que ter o direito de existir, né. E cada povo, cada cultura precisa ter esse direito, né, de existir, de se expressar, né? Então eu agradeço bastante o espaço, né? Mando um abraço para as pessoas, né? Os meus seguidores, as minhas seguidoras, que são as minhas amigas, né? Que são os meus colegas da universidade, né? Que participaram aqui, né, desse espaço, desse momento, e também me coloco à disposição, né, a gente pode vir em outros momentos também, fazer divulgações de eventos, não só os eventos culturais, mas os acadêmicos também, que a gente tem essa dupla atuação, né, a gente atua também nesses espaços e foi um grande prazer para mim poder estar aqui hoje, né? Gosto muito do seu trabalho, né? Quando você traz pessoas para falarem das suas próprias trajetórias, né? Que as suas perguntas foram muito boas. Então, parabéns para o seu projeto, né? Que continue, né? E é isso, entendeu? Muito obrigada a todo mundo que assistiu, né? Que está aqui, as pessoas que ainda vão assistir, né? Continue essa interação aos meninos que perguntaram, que comentaram aqui no chat. E é isso. Bem, eu agradeço bastante e realmente vai ser um prazer recebê-la de volta com eventos acadêmicos, culturais, acadêmico-culturais, as expansões também acadêmicas, né, quando a universidade abre as portas, né, e vai ao encontro da comunidade, também isso é importantíssimo. Foi uma riqueza falar com seus amigos, tratar e conversar e interagir. E só para avisar vocês que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e vai também ser publicada no YouTube do projeto, vocês vão no YouTube e pesquisa Projeto Asiliano, que vai direto para o canal e vai estar lá também disponível, porque vale a pena ser amplamente divulgada e vocês vão ter a oportunidade de conversar, de interagir. Podem procurar a Meg no canal dela, né, na página dela do Instagram, se tiver alguma questão. Que a tua página é Meg_Lima, não é? Isso. Pronto, é só vocês. Deixa eu ver aqui. Agradeço as colocações dela, né? Eu só fiz algumas perguntas. Eu só sou aqui o anfitrião. As colocações dela realmente foram excelentes. Foi o Lima. Eu não estou conseguindo ler aqui. É o Carlos, Lima é um Carlos. artista e educador aqui do município de Acarape. A Eliane também entrou aqui, que também é uma professora aqui do Acarape. Pronto, então olha só, é assim que se pode
reconhecer e valorar o trabalho de alguém, quando a pessoa é lembrada, quando é reconhecida e quando é elogiada como você está sendo. Então, amigas, amigos e amigos, essa live vai ficar salva no Instagram, no YouTube. Se vocês tiverem interesse de continuar acompanhando as próximas lives, os próximos eventos aqui do canal, é @aziliango6. É só vocês seguirem. E lá no YouTube, Projeto Aziliango, é só vocês colocarem na lupa, depois colocam lá para seguir, ativam o sininho de notificação para receberem as notificações, aquele discurso todo, né, para a gente interagir, para a gente conversar, porque aqui o interesse é fazer isso que nós fizemos hoje, trazer as experiências pessoais dentro do campo da nossa região, da africanidade, dos povos originários. Essa é a nossa proposta, né? E eu fico muito feliz de receber a Meg hoje e todos vocês que vieram também aqui, todos vocês, e espero vocês nas próximas oportunidades. Semana que vem já vamos ter alguma coisa aqui, vai ser divulgado depois. Então, boa noite a todas, todos e todos, muito axé a todos, aproveitem o fim de semana e até a próxima. Mega abraço e até a próxima. Abraço. Até mais, pessoal. Obrigada pela audiência aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.